Galera, parece que o Borussia tá subindo, hein? Futebol tá, ó, lá no alto já. Bom, o vídeo de hoje é pra falar sobre a rodada europeia que teve, principalmente sobre o Borussia, que eu vou comentar mais especificamente sobre o Borussia. Mas eu vou passar aqui rapidinho os jogos que aconteceram e como é que tá ficando o campeonato. Que primeiramente a gente teve, no dia 3 a gente teve Augsburg contra o Bayer Leverkusen, ficou 1-0 pro Augsburg, uma zebra já. Depois o Bochum ganhou de 5-2 do Hoffenheim. O Hoffenheim tá bem fraco mesmo no campeonato, tá bem abaixo. E o Bochum tá com o mesmo número de pontos que o Hoffenheim lá em 15º e o Bochum ainda tá atrás, né? Então o Bochum deu uma boa levantada para brigar por essa posição do Hoffenheim aí e brigar para não cair também. Porque só tá 3 pontos da zona de playoffs do rebaixamento. Tivemos União Berlim e Mainz, que o União Berlim ganhou de 2-1. E com isso o União Berlim fica em segundo lugar, brigando muito forte pela, pela liderança da Bundesliga. E um ponto só atrás do Bayern ainda, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que o Bayern também teve um jogo. O Frankfurt ganhou de 3-0 do Hertha. E o Hertha vai caminhando a passos largos para cair junto com o Schalke. O Colônia empatou 0-0 com o Leipzig. O time do Colônia conseguiu um, um ponto importante, porque eles ainda estão ali no meio da tabela. Esse ponto é bom porque contra um time forte igual o Leipzig, é bom ter pelo menos um ponto nesse jogo, ganhar pelo menos um ponto, para não depender de outros resultados e continuar firme para não cair. É a questão desse time do Colônia. O Borussia jogou contra o Freiburg, e daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo. O Mönchengladbach ficou 0-0 com o Schalke. O Schalke também caminhando a passos largos para a segunda divisão. O Borussia Mönchengladbach acabou desperdiçando 2 pontos importantes na briga por vaga em alguma competição europeia, porque ele está bem longe, tá com 26 pontos na nona colocação, e o primeiro time o primeiro time dentro da zona de classificação para alguma liga europeia é o Freiburg com 34, então, e o Mönchengladbach está com 26. Então é uma diferença bem grande. Tem que Vai ter que remar muito se quiser uma vaga em competição europeia. Tivemos Stuttgart e Werder Bremen. O Werder Bremen, que acabou de subir, tá muito bem, 8º lugar. Provavelmente não vai conseguir vaga em uma competição europeia, mas o principal objetivo deles está sendo concretizado, que é ficar na primeira divisão. Enquanto isso, o Stuttgart continua na zona de playoff do rebaixamento. E também é um forte candidato para disputar a segunda divisão. E por último, Wolfsburg e Bayern de Munique, né? O Bayern acabou ganhando de 4-2. Aos 19 minutos do primeiro tempo já estava 3-0 pro Bayern, então já deu uma complicada pro time do Wolfsburg. Mas aí tava 3-0. Aí o Wolfsburg diminuiu 2 vezes. Ficou 3-2. Aí o Bayern foi lá e fez 4-2 e encerrou o jogo. O Bayern volta a vencer, primeira vitória em 2023. Agora tem 40 pontos, tá a 1 ponto de vantagem só do União Berlim, a 3 pontos de vantagem do Borussia e a 4 do Leipzig. Então tá bem disputado essa primeira colocação. Então, das principais ligas europeias, é a mais disputada hoje, a Bundesliga. Bom, vamos falar do Borussia aqui, depois eu passo os jogos das outras ligas, mas vamos falar do jogo do Dortmund, porque pela primeira vez em 2023, o Borussia ganhou mostrando um futebol. Nos 3 primeiros jogos,
teve muita oscilação e ganhou os 3 jogos, mas sem convencer. Eu não senti confiança naquele time. O Borussia teve, no primeiro tempo, algumas chances. E o que acontece foi o seguinte, o Freiburg teve um jogador expulso. E aí, o time do Borussia já estava pressionando muito. A pressão já estava constante ali. E logo depois, o Freiburg teve um jogador expulso. Com isso, o Borussia foi mais pra cima ainda. Só que tava custando a fazer um gol. E aí, vem quem? Nico Schlotterbeck, que tá mostrando futebol. Fez um gol, de novo, mais um. Terceiro gol. É um zagueiro artilheiro. O cara tem 3 gols. Então, tá indo. Ele tá caminhando a passos pequenos, mas tá caminhando pra continuar sendo um zagueiro muito bom. Pra mostrar quem ele era no Freiburg. Depois disso, pressão, pressão, pressão com um a mais. E isso é muito importante pro decorrer do jogo, porque o Freiburg já não teve muitas chances quando tinha os 11 em campo. Depois que perdeu um, ficou com menos chances ainda. O Kobel quase não precisou trabalhar. Mas a gente teve, de novo, uma falha defensiva. O gol saiu num bate-rebate, sobra pra um, a bola, o jogador do Borussia, um zagueiro tenta tirar, a bola rebate em um, rebate em outro, volta, a bola sobrou e o jogador do Freiburg chutou e fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí terminou o primeiro tempo 1-1. Começou o segundo tempo, o Borussia continua pressão, 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 pressão. E aí, depois que já tinha aberto a porteira, foi a hora dos bois passarem, né? Foi gol atrás de gol. Cada um fez um gol, né? Eu vou pegar aqui os jogadores que fizeram os gols. A gente teve o primeiro gol do Haller em jogo oficial. E isso é muito bom. Abriu a porteira para ele também, porque já dá uma tirada na zica dele. E uma coisa é que o Haller ainda tá sem ritmo. Por ele estar voltando agora, ficado 6 meses parado, tratando do câncer, ele voltou sem ritmo, bem lento, mas eu entendo e ele vai melhorar, vai ter mais ritmo e vai ficar vai entrar mais no estilo de jogo do Borussia. A gente teve o Brandt fazendo gol. O Brandt é um dos melhores jogadores do Borussia nessa volta da Bundesliga. A gente teve o ADM também desencantando. O ADM não tinha feito nenhum gol na Bundesliga até o último jogo contra o Bayer Leverkusen. E aí, volta agora, fazendo outro gol, fazendo o segundo gol dele em 2 jogos. Tá muito melhor agora. Depois ainda a gente teve Schlotterbeck, ADM, Brandt e Haller. E teve o Reina fazendo o terceiro gol dele em 4 jogos. É impressionante quanto o Reina tá jogando bem também. A gente teve a volta do Marco Reus como titular. Infelizmente ele fez um jogo bem abaixo, não apareceu muito, perdia muita bola no meio campo, foi um jogador bem apagado. Infelizmente ele ainda tem que pegar ritmo de novo também. A gente teve o melhor em campo como o Rafael Guerreiro, que jogou muito. O Rafael Guerreiro teve uma atuação muito boa. E infelizmente ele vai embora porque o time. Nossa! A diretoria do Dortmund é incompetente e vai perder um lateral muito bom. Muito bom. Não tem como. E é isso. A gente vai perder um lateral esquerdo muito bom. O Wolf jogou muito bem na lateral direita. O Ryerson ficou doente. E aí ele não foi pro jogo. Mas a gente tá muito bem servido na lateral direita com o Wolf. Que é um jogador que começou de meio campo, atacante, lá no Frankfurt. Veio pro Borussia. Campeão, o Freiburg, ele ganhou a Copa da Alemanha pelo Freiburg. E aí ele veio pro Borussia.
não rendeu, foi emprestado. Ele foi, eu acho que, jogar em 2 times diferentes, se eu não me engano, e depois voltou pro Borussia. E aí, ele veio de meia direita. Ele começou a jogar mais na meia direita. E ele foi recuando. E agora ele joga de lateral direito. E ele joga muito. Tá jogando muito na lateral direita, o Wolf. Ele é um jogador que tá desarmando bem para um jogador que começou como jogador de frente. Corre muito. Tem imposição física. Tem chegada no ataque. Isso é muito bom. E o Shu, ele tá jogando bem também. O Kobel, ele não precisou trabalhar muito, então eu não vou falar dele aqui por ele não ter precisado trabalhar. A gente teve o Bellingham bem abaixo também, pro que ele mostra no time, sendo o melhor jogador do Borussia hoje. Ele foi bem abaixo do esperado. O melhor em campo foi o Rafael Guerreiro, que deu 3 assistências. Mas o Brandt também não pode ficar esquecido, porque é um jogador que tá comandando ali o meio-campo também, jogando muito, sempre se impondo. E o que eu posso falar do Kahn? Eu já falei tudo que eu tenho pra falar. Não tem como eu ficar batendo na tecla toda vez que tiver um jogo do Dortmund. Porque não dá. O Henry Kahn, ele é péssimo. É só isso que eu tenho pra falar. Péssimo. Mais uma atuação medíocre. Na verdade, não é nem medíocre. Ele é um jogador que ele não ajuda. E quando ele tenta alguma coisa, ele atrapalha. É só isso que eu tenho pra falar. Então, é isso. O jogo do Borussia foi bem imponente. Mostrou que pode, sim, bater de frente com o Chelsea. E tomara que consiga. Bom, na Premier League, eu vou comentar um pouco sobre o que aconteceu. Porque teve algumas chacoalhadas boas aí no campeonato inglês. A gente teve o Chelsea, que empatou com o Fulham em 0x0. E, cara, um time que contratou meio mundo, gastou quase 400 milhões só nessa janela. O Chelsea gastou em janeiro mais ou menos 325 para cima milhões, né? Porque no geral gastou quase 500 milhões. Mas na janela de janeiro gastou 300 e tantos milhões. Para um time que gastou tanto, empatar com o Fulham em 0x0 é péssimo. Péssimo. O Everton ganhou do Arsenal. O líder da Premier League perdeu para um time que tá na zona de rebaixamento. Então, deu uma chacoalhada boa, uma zebra aí na Bundesliga, na Premier League. Brentford ganhou de 3x0 do Southampton. O Brighton continua indo muito bem na Premier League com 1x0 no Bournemouth. O Leicester ganhou de 4x2 do Aston Villa. O Wolverhampton, né? Eu vi que essa é uma dos principais resultados também dessa rodada, que o Liverpool continua péssimo. 3x0 pro Wolverhampton. E o Liverpool não jogou bem. O Liverpool continua um time fraco, um time que apático, que não consegue trocar passes mais igual trocava antigamente. É um time muito, muito abaixo da média esse ano. E eu não sei o que o Klopp vai fazer, o que a diretoria vai fazer, porque a diretoria não contratou ninguém, não conseguiu contratar. Na verdade, não é que não conseguiu, né? Não quis, né? Contratou o Gakpo, mas meio campo que é bom, nada. O Manchester United continua indo bem também, 2x1 no Crystal Palace. O Newcastle empatou com o West Ham. O Nottingham Forest ganhou do Leeds e o Nottingham Forest continua bem no campeonato para não cair. E isso é muito importante, né? Para um time que tem tanta história igual o Nottingham. E eu acho que vai ser muito legal ver o Nottingham de novo, continuando na primeira divisão por muito tempo. Tomara que continue assim. E o último jogo, que foi maluco, foi Tottenham e Manchester City. 1x0 pro Tottenham. E o Guardiola continua com um tabu de 4 jogos. Se eu não me engano, agora são 5
sem nem sequer fazer um gol no Tottenham, dentro do Tottenham Hotspur Stadium. Se eu não me engano, agora são 5 jogos e são 5 vitórias do Tottenham. O Tottenham não perdeu para o Manchester City do Guardiola nesse novo estádio que eles construíram desde a abertura dele. Então, é impressionante. Esse tabu que o Guardiola não consegue quebrar. E com isso, o Arsenal respira aliviado, porque com essa derrota do City, a diferença continua em 5 pontos e o time do Arsenal tá, suave ali na primeira colocação. Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Foi um bom fim de semana, uma boa rodada de fim de semana. Então, eu vou ficando por aqui. No meio da semana eu volto com o jogo do Borussia pela Copa da Alemanha. Volto falando sobre só esse jogo. Então é isso, valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.